na cruz do Calvário, em primeiro lugar, para te dar uma casa fabulosa, nem um carro fabuloso, nem uma vida glamurosa, nem fama, nem sucesso, nem reconhecimento. Jesus morreu na cruz para te ajudar a vencer o seu pecado. Foi para isso que Jesus morreu. Para ajudar a gente a vencer essa natureza que eu estou falando aqui, que se alguém vier e bater na gente, a gente quer pular na pessoa e matar ela, porque nós somos carnais. Jesus veio para nos dar poder. O Evangelho, quando o apóstolo Paulo diz que ele é o poder, esse é o poder que nos faz dominar o nosso desejo de viver uma vida entregue ao pecado. De outra maneira nós não conseguimos, irmãos. E esse poder está em o nome e no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, irmãos. Isso é Evangelho. Evangelho, poder de Deus para vencer o pecado. Os nossos jovens, as nossas crianças hoje, irmãos, eu já sou idosa mesmo e eu tenho experiência de ver, os nossos jovens, as nossas crianças não sabem o que é a palavra pecado, desobediência, não sabem, porque estão sendo moldados para se transformar em astros, para se transformar em famosos. Então eu vou para a igreja porque lá na igreja eu vou ser um cantor famoso, eu posso ser uma cantora famosa, eu vou ser um pregador que vou viajar pelo mundo inteiro. Irmãos, se Deus tiver essa promessa na tua vida, amém, receba e viva. Só não entenda que só isso te dá um lugar no céu. Não entenda assim o evangelho que nós ouvimos, o evangelho que nós cremos com o coração, o evangelho que vivemos, que é a prática, e o evangelho que pregamos. Tem uma distância muito grande, irmãos. Aí os irmãos podem estar pensando assim, irmã Luciana, a palavra está muito dura, mas está mesmo, está dura mesmo. Está difícil para mim que minha boca está até seca, está muito dura. A boca está até seca, está muito dura. Mas por quê, irmãos? Porque uma coisa é todo mundo falar de Jesus. Uma coisa é todo mundo pregar Jesus. Qualquer pessoa que não tem comprometimento com obediência, com temor a Deus, pode falar de Jesus. Mas nem todas as pessoas vão apontar o caminho da eternidade. E com isso pode acontecer que o nosso depósito, irmãos, fique em mãos erradas. O que é o nosso depósito? A nossa salvação. A nossa entrada na eternidade, porque a salvação ela está aqui, e lá na entrada da eternidade, irmãos. Jesus ele disse assim determinada vez, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, você pode querer ser o presidente da república. Se você tiver aptidão para a política, Deus te abençoe. Você pode querer ser o maior empresário da cidade, do país. Deus te abençoe, trabalhe, estude, lute. O sangue de Jesus não foi derramado para essas coisas. O sangue de Jesus foi derramado a fim de que eu e você entendamos que somos pecadores e necessitamos da graça dele. O sangue de Jesus foi derramado para isso. Aí, mas eu também não posso enganar os irmãos, nós estamos comprometidos com a palavra. Eu não vou dizer para os irmãos que Deus não tem bênção. É claro que tem, está escrito na Bíblia. Claro que Ele abençoa, é claro que Ele prospera, é claro. Só que essas coisas não vão entrar na eternidade. Qual, assim, se você conhece algum rico desse mundo que morreu e levou tudo, você conta para mim. Talvez eu estou enganada. De repente, os irmãos conhecem um rico que morreu e levou tudo. Levou a casa, levou o carro, levou os bens, levou as joias, levou as propriedades, os apartamentos, os milhões, o dinheiro que estava no banco. Levou, não levou. Levou não, porque não leva. Então não vai nem para 7 palmos debaixo da terra e também não vai para a eternidade. Aí a tua alma vai para onde? O evangelho que você ouve, o evangelho que você crê com o coração, o evangelho que você vive de fato, é um só?
Porque às vezes a gente vem, como eu estava dizendo, a gente vem aqui, escuta uma palavra abençoada, escuta uma palavra poderosa, vê o mover de Deus, aquela coisa tremenda, maravilhoso. Mas aí a gente sai, o falso evangelho, porque tem o verdadeiro, aí o falso evangelho começa a falar mais forte no nosso coração, porque às vezes a coisa começa a ficar pesada, né? De repente você fala assim, Jesus é eterno, como é que o pastor Paulo Henrique põe essa irmã para pegar essas mensagens pesadas desse jeito? De repente você se pergunta isso, mas não é, irmãos. Porque a realidade da palavra de Deus, a realidade ali, depois que a gente lê, não tem jeito. Tem os que torcem para a própria condenação, irmãos. Então, se eu sei que evangelho, se eu sei que o evangelho é isso, eu estou disposto a enfrentar tudo com Cristo. A pergunta que eu fiz no começo, nós ainda estamos no evangelho, irmãos? O apóstolo Paulo, tem uma coisa, eu vou falar do apóstolo Paulo, mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Esquece o Antigo Testamento, vem para o Novo. Apresenta para mim um discípulo de Cristo, um apóstolo de Jesus, ou um servo, alguém que acompanhou Jesus ali, que se converteu e até no fim da vida a gente viu que essas classes de pessoas que serviram Jesus morreram deitadas em berço esplêndido, cheio de riquezas terrenas. Os discípulos foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, degolados, escalpelados. Estevão, um dos maiores pregadores do Evangelho, ali quando começa a igreja, morreu apedrejado, por quê? Porque estava pregando o Evangelho. Hoje, nós vivemos a geração do nosso país, é a geração mais mimizenta do Evangelho que tem. Não pode encostar no crente, que o crente está, meu Deus do céu, faz até passeata. Não pode. Não pode. Por isso que você pode ver. Eu estou dizendo porque eu assisto. Pega todos esses pregadores para ver se eles leem o Novo Testamento. Ninguém quer ler, irmãos. Ninguém quer falar a realidade do que é Evangelho. Evangelho já começa num símbolo muito real. Evangelho é cruz. Evangelho não é rede. Evangelho não é água de coco. Evangelho é cruz. Evangelho é sangue. Por quê? Porque se estamos no Evangelho de verdade, irmãos, quando vier a prova ardente, como diz o apóstolo Pedro, que no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Pedro, ele fala: quando as provações ardentes vierem sobre nós, nós não vamos estranhar. Crente que estranha a prova, irmãos, ele não está no Evangelho. O apóstolo Pedro falou isso apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 4, ele fala a respeito disso. Quando vier uma ardente provação sobre vocês, não estranheis, como se fosse uma coisa esquisita, não. Antes, vocês devem se alegrar pelas provações, por ser atribulado, por ser participantes da glória e do sofrimento de Jesus. Irmãos, ninguém quer ler isso, porque isso é realidade. E aí, toda vez que a gente está sendo provado, meu Deus do céu, Senhor, me tira dessa prova, me tira, eu não aguento. A gente nem lembra. Sabe por que a gente não lembra? Porque a gente não ouve. Sabe por que a gente não ouve? Porque nunca ninguém falou pra gente. Que o sofrimento faz parte, irmãos. Sabe? A aflição vai fazer parte. Para você ser forjado, para você chegar lá na presença de Deus, né? Mas o que é a geração que nós estamos vivendo e está se levantando? É a geração do que eu quero do meu jeito, senão eu bato o pé com o mundo. Afastei da presença. Por que afastei da presença? As coisas começaram a complicar. Demorou muito para acontecer. Ficou muito difícil. Nenhuma igreja é boa. É a geração do que nós estamos vivendo. Aleluia. Evangelho que eu ouço, evangelho que eu creio, evangelho que eu vivo e evangelho que eu prego. Deveria ser um só, mas tem um tanto. Tem um tanto. Irmãos, quando o apóstolo Pedro está falando a respeito disso aqui,
quando ele fala que nós devemos nos alegrar por ser participantes do sofrimento de Jesus, hoje tem duas classes de coisas que me atrapalham muito a não ser tão crítica e ignorante, porque eu tenho os meus defeitos, eu reconheço, eu sou bem ignorante para certas coisas. Uma coisa que me atrapalha muito hoje é ver tanto crente que poderia estar pregando o evangelho, sabe? Fazendo igual o Uber que trouxe a gente aqui. Nossa, falou do pastor Paulo Henrique, desde lá da Vila Barcelona até aqui. Ele conhece esse servo de Deus e falou dos trabalhos, do trabalho de entregar marmitex e falar com as pessoas e tudo. E aí, fazer a obra de Deus, irmãos. Tem tanta coisa para a gente fazer, mas o que a gente vê é crente, pastor, uma coisa que atrapalha o meu psicológico, sendo ativista. Ativista, tem tanta coisa para fazer, mas ele se transforma em ativista político. Irmão, se tiver algum político aqui, porque eu sou nova na igreja, não tem 2 anos ainda, eu sou nova na igreja, então não sei. Se tiver algum político, me perdoa em nome de Jesus. Mas vira ativista político. Aí ele briga por causa de político, ele defende, ele faz aquilo outro. Aí ele quer entrar na política para brigar. Irmãos, nós somos crentes, nós somos cidadãos. Isso é só opinião, tá? Abre aspas. É só opinião. Somos crentes, somos cidadãos, somos. Temos que cumprir o nosso dever cívico? Temos. No dia da eleição, vai lá e vota. Ninguém tem que saber do que você votou. Aí, não, eu vou votar no fulano, porque o fulano sim. Não, eu vou votar no outro, porque o outro sim. Como se a nossa vida, a nossa confiança estivesse nas pessoas. E aí brigam, e aí cria casa, e aí rola na rua, quando vê tirar faca, quando vê tirar arma, quando vê mata. Crente, irmãos. Se Jesus quisesse mexer com política, ele tinha mexido quando ele veio. Fazer bagunça, ele tinha feito quando ele veio, ele não fez. Então já deixo uma dica pra gente, né? Vamos com mais calma, vamos gastar nossa energia em outras coisas, não é verdade? E a outra coisa é aquele crente que tudo para ele é positivismo. Pensa positivo, muda sua mente que tudo vai dar certo. Não é isso não, irmãos. Não adianta mudar a mente. Porque o dia que chegar o dia da prova, a prova vai vir mesmo com a tua mente mudada. Você vai ser provado, nós vamos passar por dificuldades, porque isso faz parte do Evangelho Salvador. Evangelho Salvador tem luta. Evangelho Salvador tem prova. Evangelho Salvador tem renúncia. Evangelho Salvador tem mudança de vida. Se a pessoa vem para Jesus, está há 5 anos, 10 anos na presença de Jesus, fazendo as mesmas coisas erradas, não teve mudança, não nasceu de novo. Evangelho Salvador tem isso. E agora tem o outro evangelho. Você não precisa mudar nada, é só chegar na presença de Deus, ficar pedindo, como se Deus fosse um grande empregado. Eu quero minha promessa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. É um evangelho que nos desvia da salvação, irmãos. Da salvação. Irmãos, eu sei que é uma palavra que às vezes fala assim, nossa, uma palavra dura, eu queria ouvir uma palavra boa. Mas a palavra de Deus, irmãos, se eu não me engano, é Provérbios que fala assim, que tem algumas palavras que quando ela entra na gente, ela é bem amarga, muito, igualzinha essa hoje. Essa hoje está amarga mesmo. Ela é muito amarga, mas que depois, quando a gente, assim, eu vou falar do meu jeito, quando faz a digestão daquela palavra tão amarga, ela produz vida espiritual para nós. Tem algumas palavras que são assim, cai igualzinho a pedra, igualzinho um tijolo lá no estômago. Você fala, meu Deus, por que eu preciso ouvir isso? Sabe por quê, irmãos, que às vezes nós precisamos nos assentar para ouvir a voz da palavra de Deus, assim, com força. Sabe por que às vezes precisa isso, irmãos? Porque vai ter um dia do tribunal de Cristo e que nós vamos chegar lá e nós não vamos poder usar desculpa. Sabe, pastor? Eu estava muito ocupado vendo as pregações de autoajuda na internet. Eu estava muito ocupado tentando ser famoso. Eu estava muito ocupado esperando uma outra coisa que Deus fosse fazer para mim. Naquele grande dia, não vai ter essa justificativa. Não vai. Aí quando chegar diante do tribunal, aí Deus vai chamar o nome para perdição ou para salvação.
Aí vai falar assim, mas você nunca ouviu falar do Evangelho? Não, nada, ninguém nunca leu para você o que era Evangelho. Aí eu vou falar assim, mas eu nunca ouvi ela falar assim, sim, falou sim. Eu estava lá naquele dia. Tinha uma pregadora de 1,5 m. Ela inclusive usava óculos. Eu lembro que ela leu lá e falou isso aí. Você estava avisado. Tem momentos, irmãos, que Deus assenta a gente para trazer para essa realidade, irmãos. Para ficarmos comprometidos, para a gente não se perder daquilo que nós já encontramos, irmãos. Daquilo que nós já encontramos. Foi o diácono Reginaldo que falou aqui como que é difícil para uma pessoa que sai da presença de Deus voltar. E é difícil, irmãos. E às vezes a gente vai esquivando, vai escorregando, vai brincando, quando vê está perdido lá no mundo. Talvez uma palavra como essa, trazendo a consciência do quanto é importante ser salvo no sangue